Jujutsu Kaisen é uma obra bastante complexa que em diversos momentos exige que o público esteja um pouco mais atento para conseguir compreender alguns conceitos estabelecidos dentro deste universo. E um desses conceitos é a técnica amaldiçoada reversa. E hoje irei explicar tudo sobre essa técnica usada principalmente por Satoru Gojo, Sukuna e Yuta Okkotsu, o protagonista de Jujutsu Kaisen Zero. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otaku. A técnica amaldiçoada reversa é uma técnica capaz de converter energia amaldiçoada, que é negativa, em uma energia positiva. Ela aparece na história sendo como algo muito complexo e que apenas alguns feiticeiros conseguem realizar ela, mas sua principal função até então é a de cura. Ela apareceu no mangá já no volume 0 e no anime ouvimos falar dela pela primeira vez no episódio 4. Antes de entendermos o funcionamento da técnica, precisamos compreender a dinâmica das energias presentes em Jujutsu Kaisen. A energia amaldiçoada é gerada a partir de emoções negativas, que são as mesmas origens das maldições, e esse tipo de energia não é própria para a cura. A técnica reversa existe justamente para solucionar essa questão de energia negativa, tornando ela em positivo. Basicamente, essa técnica processa essa energia negativa convertendo a partir de um método de utilizar duas fontes de energia amaldiçoada e as multiplicar uma pela outra, para que o resultado seja uma energia positiva capaz de criar ou de curar. É basicamente uma fórmula matemática, onde o feiticeiro possui duas energias amaldiçoadas que são por natureza negativa e assim ele consegue utilizar essa técnica para multiplicar elas duas, tendo como resultado uma energia positiva. É o princípio básico da matemática, negativo versus negativo é igual a positivo. De cara assim, ela parece uma forma bem básica, mas produzir essa energia amaldiçoada reversa já se provou extremamente complicado para a maioria dos feiticeiros Jujutsu, sendo poucos os que têm domínio total sobre ela. Alguns a usam para curar, pois ela é capaz de gerar carne nova. Outros aproveitam essa capacidade para curar também outras pessoas que sofreram algum tipo de lesão. E por fim, essa energia amaldiçoada reversa também pode ser usada para reverter técnicas amaldiçoadas, que é a parte mais complexa de se entender sobre ela. Sabemos que as técnicas amaldiçoadas são geradas a partir da energia amaldiçoada, que, como vimos, é de forma negativa. Ao substituir o negativo pelo positivo, o feiticeiro é capaz não só de inverter a polarização da energia, mas também a polarização das suas técnicas amaldiçoadas. Um exemplo disso é a técnica de Gojo, conhecida como infinito, que ele faz com que qualquer um que se aproxime dele desacelere e nunca consiga tocá-lo. Isso graças a uma barreira invisível criada por uma energia amaldiçoada. Quando ele a inverte e aplica essa energia amaldiçoada reversa, ou seja, tornando essa energia positiva, ele traz esse infinito para a realidade em forma da sua técnica amaldiçoada reversa vermelha, que faz o infinito que antes era invisível possa ser visto na ponta de seu dedo graças a essa convergência e divergência de energias. Agora que explicamos basicamente como ela é criada e para que ela funciona, iremos falar sobre os usuários que conseguem utilizar essa técnica. Shoko Lady. Shoko Lady é uma das poucas pessoas que podem usar uma técnica amaldiçoada reversa para curar os outros. Ela é considerada incrivelmente valiosa para a escola Jujutsu. Graças ao seu talento para utilizar uma técnica amaldiçoada reversa e seu conhecimento médico, ela ganhou sua posição como médica da escola. Apesar de ser incrivelmente bem versada em utilizar a energia amaldiçoada reversa, ela nunca foi boa em explicar como funciona para os outros. Ryomen Sukuna. Ao contrário da maioria dos espíritos amaldiçoados, Sukuna é capaz de usar uma técnica amaldiçoada reversa. Como sabemos, ele está encarnado no corpo de Itadori, então ele usa a energia amaldiçoada reversa para restaurá-la, ao invés da energia amaldiçoada como uma maldição tradicional faria. A fim de empurrá-lo para fazer um voto de vinculação, que é um pacto feito com Jujutsu que cria condições para si ou acordos com outros, Sukuna removeu o coração de Itadori e usou a técnica amaldiçoada reversa para manter o corpo de Itadori vivo. Depois que eles concordaram com os termos do voto, ele curou o coração de Itadori e o devolveu da morte. Mahito mencionou que uma técnica amaldiçoada reversa poderia reverter a forma de uma alma de volta ao normal para remover os efeitos da sua transfiguração inata. Em Shibuya, quando Sukuna encontrou Megumi em estado de morte, ele usou a sua técnica amaldiçoada reversa para curá-lo e garantir que Megumi sobrevivesse. Satoru Gojo.
Apesar de ser o feiticeiro Jujutsu mais talentoso do mundo com os seus 6 olhos, Satoru, como estudante de Jujutsu do primeiro e do segundo ano, sempre foi incapaz de compreender a natureza complexa da energia amaldiçoada reversa. Ele foi completamente incapaz de desencadear a reversão da técnica amaldiçoada vermelho, falhando em ativá-la em uma luta durante a sua missão de escolta do vaso de plasma estelar, quando ele ainda era apenas um estudante. Depois de quase ser morto por Toshi Fushiguro, Satoru tocou o núcleo da energia amaldiçoada e despertou os verdadeiros poderes do ilimitado. Isso permitiu que ele utilizasse uma técnica amaldiçoada reversa pela primeira vez, restaurando-se de um estado quase de morte. Aplicando esse mesmo conceito à sua técnica do ilimitado, Satoru foi capaz de liberar sua técnica vermelho em Toji durante sua revanche e assim derrotar o seu inimigo. Como estudante do terceiro ano, Satoru dominou ainda mais o ilimitado e aprendeu a usar a técnica amaldiçoada reversa, que constantemente percorre seu corpo para preservar seu cérebro enquanto sua técnica está ativa. Yuta Okkotsu. Yuta aprendeu a utilizar a técnica amaldiçoada reversa no início de seu mandato como feiticeiro Jujutsu. Isso se deve aos tremendos níveis de energia amaldiçoada de Rika e sua capacidade de copiar técnicas incondicionalmente. Yuta o utilizou pela primeira vez para curar Maki, Togi e Panda ao mesmo tempo, depois de eles terem sido feridos por Suguru Geto. Suguru ficou muito impressionado que Yuta foi capaz de utilizar uma técnica amaldiçoada reversa logo depois que ele se tornou um feiticeiro Jujutsu. Mesmo depois de liberar Rika de sua maldição, Yuta manteve a capacidade de utilizar a técnica amaldiçoada reversa e se tornou altamente eficiente ao fazê-lo. Yuta também possui a habilidade rara de produzir energia amaldiçoada reversa. Como Shoko, isso permite que Yuta cure os outros, algo que nem mesmo Satoru Gojo pode fazer. Além disso, Yuta tem a capacidade única de aplicar a energia amaldiçoada reversa em seus ataques. Quando ele foi encarregado de executar Itadori, foi capaz de evitar matá-lo permanentemente, curando instantaneamente com a técnica amaldiçoada reversa no momento em que seu coração parou. Com isso, ele foi capaz de enganar os seus superiores para pensar que ele tinha feito uma execução real, porque muitas pessoas naquele momento não sabiam que Yuta pode pegar a energia amaldiçoada reversa como está e aplicá-las aos outros. Ele também curou Naoya em troca de informar aos superiores que Yuji tinha sido executado. Enfrentando Kurorushi na colônia Sendai, Yuta sabia que poderia exorcizar a maldição ao dirigir energia amaldiçoada reversa em seu corpo. A energia positiva comprometerá um corpo que é feito de energia amaldiçoada totalmente negativa, independentemente de quão poderoso esse espírito amaldiçoado possa ser. Por conta da técnica amaldiçoada reversa ser uma habilidade rara, Yuta não quis revelá-la durante a sua luta com os outros jogadores assistindo a seus movimentos. Mas apesar disso, Yuta foi colocado em desvantagem e foi forçado a recorrer a uma técnica amaldiçoada reversa para derrotar Kuroichi. Ele mordeu o rosto do espírito amaldiçoado e deu uma explosão boca a boca em seu cérebro, comprometendo completamente a integridade de seu corpo e destruindo Kurorushi. Uraumi é capaz de usar uma técnica amaldiçoada reversa para se curar. Depois de ser atingido na mão pelo sangue perfeito de Chozo, Uraumi usou sua técnica amaldiçoada reversa para reparar instantaneamente o buraco em sua mão. Nobara imediatamente percebeu isso e assumiu que Uraumi estava em outro nível com base na sua capacidade de utilizar a técnica inata e uma técnica amaldiçoada reversa. Apesar da cura, no entanto, Uraumi foi incapaz de remover os efeitos venenosos do sangue de Chozo em seu corpo. Iori Hanezoki. A técnica amaldiçoada de Iori exige que ela remova suas próprias partes do corpo para detoná-las. Ela usa uma técnica amaldiçoada reversa para restabelecer a sua carne, principalmente dentes e olhos que ela utiliza frequentemente como projéteis explosivos. Kinji Hakari. Hakari nunca aprendeu a usar a técnica amaldiçoada reversa por conta própria. O bônus fornecido por acertar o jackpot em sua expansão de domínio concede a ele 4 minutos e 11 segundos de energia amaldiçoada ilimitada. A energia amaldiçoada transbordante em seu corpo durante esse tempo faz com que o corpo de Hakari se cure reflexivamente para evitar danos permanentes. Hajime Kashino explodiu o braço de Hakari com um raio e ele foi capaz de regenerar seu braço em apenas alguns segundos depois. Isso significa efetivamente que Hakari é invencível durante o seu bônus do jackpot. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Comenta aqui se você conhecia esses detalhes sobre a técnica amaldiçoada reversa. Comenta também outra técnica que você quer que eu traga a explicação aqui para o canal. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por ficar até aqui, eu vou indo nessa, valeu!